Veja no ICL Notícias, segunda edição, julgamento do caso Marielle. Na qualidade de assistente de acusação. Promotoria questiona arrependimento declarado por Rony Lessa. Eu sei que eu nunca vou conseguir trazer as pessoas de volta, mas eu tinha que pedir esse perdão a essas pessoas. Que arrependimento é esse que se pede algo em troca? E pede pena máxima para os réus. PEC da Segurança Pública. Lula se reúne com governadores no Palácio do Planalto e pede união contra o crime organizado no país. Lula vai ser candidato em 2026? Mais um capítulo da nossa história comum. O futuro do presidente e da esquerda numa entrevista com o ex-deputado José Genuíno. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também na Pop TV. Você que nos assiste no Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa noite. Já teremos decisão do caso Marielle, hein? Boa noite, comunidade. Tá saindo o resultado. O júri está reunido para decidir a sentença, julgamento gente. Que o país esperou. 6 anos, né, depois do crime, 2018, né, finalzinho ali do governo Temer, né, intervenção federal no Rio de Janeiro, Marielle assassinada. 6 anos depois, os executores hoje receberão a pena do Tribunal de Júri no Rio de Janeiro. Elcio de Queiroz e Rony Lessa, os executores do caso Marielle, estão sendo julgados pelo júri. Daqui a pouquinho a gente vai ter a notícia sobre isso. Eles vão responder, são os jurados, né? Sim ou não. A juíza traz os tópicos ali e o júri decide a pena. Dizem que a esquerda não cuida Aliás, a juíza decide a pena com base no júri. Exatamente. Dizem que a esquerda não cuida de segurança pública no Brasil. Mas a direita ficou o tempo inteiro, não cuidou de nada disso. Foi resolvido quando Flávio Dino entra na parada, promete e resolve. Não foi nenhum desses bastiões aí da extrema-direita que vive falando que cuida de segurança, né? Na verdade, eles estavam do lado do crime. O Chico... Eles estavam do lado de quem atirou, do lado de quem matou e do lado de quem mandou matar a Marielle. Você sabe que hoje o ministro Ricardo Lewandowski ele participou de uma reunião com o presidente Lula e também com governadores, incluindo o Cláudio Castro, que é governador do Rio de Janeiro. E ele disse, olha, vocês tiveram 5 anos para resolver o caso Marielle e vocês não resolveram, não descobriram quem eram os mandantes. Até porque o delegado estava envolvido, o delegado que devia cuidar da investigação e abraçou a família da Marielle e disse, eu vou resolver, estava, segundo as denúncias, está preso, inclusive, estava mancomunado com os irmãos Brazão para impedir a investigação. Então, complicado. Exatamente. Só para lembrar, né, que hoje não estão sendo julgados o delegado Rivaldo, nem os irmãos Brazão. Esses vão para o Supremo Tribunal Federal. Que são os mandantes e o Rivaldo é suspeito de ajudar a cobertar. Como um articulador dos mandantes. Encobertou esse tempo inteiro, dificultou a investigação, colocou todas as pedras possíveis em cima da história. Então hoje é o julgamento de quem apertou o gatilho e matou a Marielle e o Anderson, o motorista. E quase também assassinou a terceira pessoa que estava dentro do carro, que era a jornalista Fernanda Chaves, que sobreviveu, apesar dos tiros de fuzil, né? Foi um negócio violentíssimo ali na região central do Rio de Janeiro. É isso, a gente vai a qualquer momento trazer essa informação aqui, assim que a gente tiver a decisão, a gente está acompanhando aqui, enquanto o programa está ao vivo, a gente sabe que os jurados estão reunidos nesse momento, então, a qualquer momento que a gente tiver a decisão, a gente traz aqui ao vivo. E a Juliana Dalpiva vem um pouquinho mais tarde. Vem falar com a gente. Para analisar, ela traz bastidor, ela acompanhou de perto toda a investigação, né? E também o julgamento dos executores. Então, a Juliana é a nossa convidada especial hoje por volta de 19 horas para falar desse caso. Exato, e a gente traz também entrevista hoje, né, Rodrigo? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o futuro da esquerda, a gente falou sobre isso na abertura, mas vale a pena reforçar com José Genuíno, que conhece profundamente não só a história, né,
da esquerda, mas como o PT também, o Partido dos Conhece Trabalhadores. O fundador do partido conhece tudo dos bastidores, desde o começo até hoje. Outro dia eu vou só começar ali, Gabi, outro dia a gente lembrou aqui o perfil do Zé Dirceu, né? Isso. O Zé Dirceu tem um perfil, a gente dizia aqui, que dá um filme, né? Documentário com certeza, mas eu acho que é mais do que isso. Dá um filme por todas as peripécias dele. O Genuíno é a mesma coisa, né? Você pensar que o Genuíno foi guerrilheiro, lutou no Araguaia, foi preso na primeiríssima fase do Araguaia e só por isso sobreviveu, depois cumpre prisão, sofre tortura, quando termina a ditadura ajuda a fundar o PT, é deputado, é líder do PT, é presidente do partido, né? E agora sofre condenações na época do Mensalão, né? E agora tá aí ainda, atuando, e é um excelente analista, né, para a gente compreender o que se passa nos bastidores do PT, o que vai acontecer em 2026, enfim. José Genuíno, nosso convidado daqui a pouquinho para falar sobre o futuro da esquerda no Brasil. Agora, gente, eu vou abrir aqui pensando sobre o futuro da direita também. Como eu tenho dito aqui, a gente tem que prestar atenção nos dois lados, né? Quando você tem uma disputa, isso é óbvio, né? Você está jogando com as suas peças e prestando atenção como é que estão as peças do outro lado. E a gente tem chamado a atenção para o fato de que a direita perdeu o medo do Jair Bolsonaro, a extrema-direita. Hoje, mais um exemplo. Vocês já ouviram falar num sujeito chamado Ottoni de Paula? É um líder evangélico, pastor, deputado, bolsonarista. Deixa eu até sair da frente aqui. O Ottoni é esse, ó. Esse que está aqui do lado. O Ottoni é um bolsonarista daqueles que, quando houve aquele crime em Foz do Iguaçu e o bolsonarista matou o rapaz do PT, ele foi para Foz do Iguaçu para se solidarizar com a esposa do que matou. Verdade. Lembra disso? Então, ele era um bolsonarista, assim, de linha de frente. E o que está acontecendo? Deu uma entrevista hoje num podcast descendo o sarrafo no Jair Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro sequestrou as igrejas evangélicas, né? Que não é possível ficar na mão de um sujeito como o Jair Bolsonaro e que os evangélicos erraram muito ao se deixar envolver, segundo ele, né, por esse discurso da extrema-direita. É uma entrevista que vale a pena acompanhar. Vamos rodar um trechinho aqui, porque o Ottoni de Paula é mais um exemplo para a gente perceber que o cristal do Bolsonaro deu uma trincada. Deu uma trincada. Vamos ouvir o Ottoni de Paula criticando esse envolvimento dos evangélicos com o Jair Bolsonaro. Vamos lá. Esse fenômeno do ódio que dividiu famílias, casais, acabou com o Natal, separou irmãos, tirou gente da igreja. Isso é um fenômeno de agora. Sequestrou a bandeira nacional. E eu vou dizer por quê. Porque como a gente não podia levantar a bandeira do PL no altar, a gente levantava a bandeira do Brasil. Eu fiz esse... Eu estava agora com uns 10 pastores que votaram em Bolsonaro como eu, e aí eu questionei, falei, gente, cadê a bandeira do Brasil? Que estava sempre nos nossos altares e que nós levantávamos. Cadê? Esta é a prova de que o pavilhão nacional foi, em algum momento, sequestrado por um lado da política, né? Ou seja, patriota é só aqui. Quem vota lá não é patriota, lá é comunista. Deus está aqui e o diabo está lá. Você quer ver a arrogância do bolsonarismo a que ponto chegou? Eu sei que eu vou ser muito criticado e que vão entrar na sua rede, Ottoni traidor e tá. Mas eu não tô nem aí, eu tô em paz com a minha consciência, eu tenho um papel diante do meu Deus, eu tenho um dever moral de dizer, larguem a igreja. A igreja não é Lula, a igreja não é Bolsonaro, a igreja não é PT, a igreja não é PL. Larguem a igreja. Agora você quer ver? Mas não tem medo de perder votos? Eu não tenho medo de perder voto porque política para mim é uma missão. As pessoas talvez não acreditam no que eu estou falando, mas pode acreditar agora. Qual é o político que ia se expor como eu estou me expondo se eu não acreditasse que a política na minha vida é uma missão? O altar é o meu chamado. E eu não vou abrir mão do meu chamado por causa de uma missão temporária. Amigo, eu sou deputado por 4 anos. Se não quiser me reeleger, não tem nenhum problema. Democracia. Agora, eu não vou vender a minha consciência para ter mandato eleitoral. Olha a arrogância do bolsonarismo e olha como eles acham que são donos da igreja, hein? A arrogância do bolsonarismo, fenômeno do ódio, sequestro da bandeira brasileira. Outro dia eu falei aqui, o Caiado
demorou, né, para perceber que o Bolsonaro era arrogante, era desrespeitoso. O Ottoni de Paula demorou um pouquinho também, né? Mas eu não estou colocando isso aqui para dizer, olha que bonzinho, o Ottoni de Paula agora, né, caiu assim um raio e ele descobriu a pólvora. Não é isso. É um sinal de que as peças estão se movendo do lado de lá. Uma parte da turma que estava fechadíssima com o Bolsonaro começa a chutar a canela dele e falar as coisas, como elas são. Bom, só para lembrar, né? O Ottoni de Paula vem depois de vários na fila, Chico. O próprio Pablo Marçal, a gente já citou aqui várias vezes, Pablo Marçal, na campanha de São Paulo, não pediu licença para o Bolsonaro, não perguntou. Agora o Pablo Marçal anunciou que vai entregar aquela medalha do imbrochável, aquela medalha ridícula lá do Bolsonaro. Vai devolver? Vai devolver. Ah. Não quer mais ser imbrochável ligado a Bolsonaro. Olha só, é mais um sinal. Devolvendo a medalha do imbrochável. Eu não sei freudianamente o que significa isso também. Muitas mas camadas tudo bem. aqui, muitas camadas. Muitas camadas. O Pablo Marçal que resolva isso no divã. Mas o Pablo Marçal já tinha desafiado o Bolsonaro. O Malafaia, logo depois do primeiro turno, né? O Malafaia foi aquele que chamou, que líder é esse? Chamou o Bolsonaro de covarde. Né? Também, o Malafaia também da igreja evangélica. E o Ronaldo Caiado, numa linha política, dizer que o Bolsonaro foi desrespeitoso, foi lá em Goiânia, achou que ia impor candidatura e perdeu. Eu ensinei para ele o que é política, disse o Ronaldo Caiado. E agora, o Ottoni de Paula. O que significa isso tudo? Perderam o medo de desafiar Jair Bolsonaro. Ele deixou de ser aquele dono absoluto da extrema-direita. Com isso, eu não estou dizendo que a extrema-direita está mais fraca. Eu estou dizendo que ela está dividida. E quanto mais próximo fica o momento do Bolsonaro ser julgado, mais isso vai acontecer. Os caras que saltam do bolsonarismo, quem salta primeiro e se mostra útil para o outro lado, ganha mais espaço. Quando o Bolsonaro estiver condenado, aí não adianta mais. Então quem está saltando agora é um campeonato para ver quem que abandona primeiro o Jair Bolsonaro. Está difícil a situação para ele juridicamente. É forte ainda politicamente, tem 30%, 40% do país com ele. Não discuto isso. Mas politicamente ele vai vendo rachaduras na sua base. Olha, o Lula, quando estava sob ataque, você não via esse tipo de ataque dentro das bases do PT. O pessoal se fechou em torno do Lula. Ele tinha muita crítica de fora para dentro. Agora, de dentro da esquerda, não. De dentro do PT. O bolsonarismo se mostra mais frágil, não tem tanta organicidade. Sai o Caiado atacando, sai o outro atacando, agora sai o Ottoni. É bom lembrar também que no caso do Ottoni de Paula, ele já tinha mostrado isso na campanha municipal, gente. Lá na campanha do Rio de Janeiro, da onde o Ottoni de Paula é deputado federal no estado do Rio. Pastor, foi da Assembleia de Deus, depois fundou a igreja dele, deputado e tal. Ele, em vez de apoiar o Ramagem, o bolsonarista, apoiou o Paes. Rachou já com os bolsonaristas lá na eleição municipal, com o Paes. Foi fundamental ali, né? Olha ele ali, ó, do lado do Paes e do Freixo, juntinhos fazendo campanha para o Eduardo Paes, nessa frente ampla, amplíssima. E tão ampla que depois da eleição, o Ottoni apareceu ao lado de quem? Do Lula. Ele foi no Palácio, num evento em que o Lula assinou o Dia do Cantor da Música Gospel. Dia da Música Gospel. O Dia da Música Gospel. E aí o Ottoni de Paula, aí, ó. Já com o Lula. Mandando as bênçãos para o presidente Lula. Então ele sai do bolsonarismo, pula para o lado do Eduardo, fez ali uma transição com o Eduardo Paes e já chegou no Lula e já deu entrevista dizendo que o Bolsonaro sequestrou a bandeira nacional, é um fenômeno do ódio, etc, etc, etc. Então, é interessante a gente observar isso como um sinal de rachadura do bolsonarismo. Por outro lado, quem mais na esquerda ou na centro-esquerda teria essa capacidade de trazer para perto essa turma? Quem mais no PT poderia fazer isso aqui sem queimar a própria imagem? O Lula, né? É difícil a gente pensar num outro nome. Eu fico imaginando, será que o Haddad participaria de um evento desse, com essa naturalidade do Lula e tal? Até faz, que ele fez durante a campanha de 2018, foi em igreja evangélica, participou, mas é um perfil que parece alguém que está um pouco deslocado. O Lula parece muito natural, porque é de conversar com qualquer segmento desse país. E não perde a identidade, né? O que for, ele conversa, né? Exatamente. Então, a hora que eu olho essa imagem aqui, então a gente sai das rachaduras no bolsonarismo, Ottoni de Paula, mais um exemplo. Aí não é só no bolsonarismo, é no bolsonarismo evangélico.
Então, é importante a gente observar. A gente vê o Lula e o Ottoni de Paula ali próximo, e aí a gente começa a pensar, se o Lula é quem melhor fura esse bloqueio, o PT conseguiria em 2026 ter uma candidatura forte se por acaso o Lula decidir não ser candidato? Por que eu estou falando disso? E por que a nossa manchete, a nossa chamada do programa é essa? Lula dependência? Porque começaram logo depois da eleição, informações de que o Lula cogita até não se candidatar em 2026. Cogita. E isso preocupa algumas lideranças do PT. Foi manchete hoje na coluna da nossa colega Mônica Bergamo. Muito bem informada, sempre a Mônica. E não é a única, daqui a pouco eu vou dizer por que ela não é a única a trazer isso daqui. Lideranças do PT temem que Lula não dispute a presidência da República em 2026. O que a Mônica falou? São notinhas curtas, a gente vai colocar algumas aqui na tela para entender melhor o que está por trás disso aqui. Vamos lá, para as notas que a Mônica Bergamo publicou. A possibilidade de Lula não ser candidato em 2026 já é discutida internamente por lideranças do PT. E elas consideram que o presidente pode desistir de se apresentar ao eleitorado caso a popularidade e a aprovação do governo não deem a ele a segurança da reeleição. De acordo com o Datafolha, 35% consideram a gestão ótima e boa, 30% acham que é regular e 33% julgam que é ruim e péssimo. É quase um empate. É um empate que o Lula tem entre ótimo, bom e ruim e péssimo. Hoje saiu uma pesquisa mostrando que ele tem um pouquinho mais de aprovação do que desaprovação. Então, por isso, o Lula estaria cogitando. Será, Chico? Você acha que o Lula leva isso em conta de vou participar, não vou participar? Ele participou de uma eleição tão difícil. Eu acho que só questão de saúde tira Lula da eleição. Ele estando em forma, como está hoje, dificilmente deixará de ser candidato, mas a gente vai conviver com essa especulação até o dia. Essa coisa de medo de perder, Lula não tem. Eu saindo agora, eu saio com a moral lá em cima, eu faço como Pelé, eu paro no auge. Isso não incomoda Lula, porque o que incomoda Lula ele tem isso meio como uma missão política, é algo maior. Ele já botou a cara para perder e para ganhar em qualquer circunstância. Porque é mais risco do que na última eleição, né, Chico? Exatamente. 2022 foi a eleição mais difícil da história do Brasil. A mais difícil. Você ia enfrentar a extrema-direita no auge com o cofre aberto. E no poder, a extrema-direita. A extrema-direita sem o cofre da Caixa Econômica Federal aberto para fazer uma fila e dar todo dia um auxílio a taxista, caminhoneiro, a abrir as portas mesmo para o eleitor, é uma coisa. Concorrer sem a extrema-direita com a chave do cofre é outra. Bolsonaro gastou bilhões para se reeleger. Eleição difícil no Brasil foi 2022. O resto é brincadeira. É brincadeira. Vamos dar uma passada aqui para a próxima aqui da Mônica Bergamo. Ela colocou aqui uma outra... Urna 2, né? É a segunda notinha dela sobre o caso. O temor é que o presidente chegue à conclusão, em 2026, de que encerrar sua carreira com a vitória de 22 seria o mais adequado. É isso que o Chico acabou de falar. O Chico acha que não. Né? Acha que não é por aí. Isso é pequeno, é varejo para o tamanho histórico do Lula, sabe? Eu acho que é mais especulação de pós-eleição municipal. Vamos para mais um trechinho aqui da Mônica Bergamo, dessa quinta-feira. Urna 3. Uma derrota dificilmente seria seguida. Isso aqui já é especulação. Se ele perder em 26, aí em 2030... Não, aí esquece. Se ele perder em 2026, aí acabou. Vamos para mais uma aqui rapidinho, que eu quero trazer uma fala importante ainda. A previsão é de que a pressão para que ele se candidate será gigantesca, mesmo com o risco de derrota. Bom, trouxe isso daqui. Agora podemos tirar aqui a Mônica Bergamo. Isso aqui rodou na internet o dia inteiro. Então, é um fato que está por aqui hoje. Mas, olha... O ICL vai trazer na segunda-feira, agora, uma entrevista super importante no programa do Chico Pinheiro. Chico Pinheiro entrevistou o Ricardo Couto, um dos jornalistas mais experientes do Brasil, repórter. Quantos anos de carreira? Mais de 60 anos de carreira tem o Ricardo Couto. E o Ricardo Couto, além de um grande repórter, é um amigo do Lula. Conversa muito com o Lula. E no papo com o Chico Pinheiro, que você vai assistir segunda-feira, 7h30, no Papo com o Chico Pinheiro, o Couto falou sobre isso. Ele conversou com o Lula sobre isso. Vamos assistir um trecho, depois a gente retoma essa conversa aqui entre nós. Vamos lá. Quem é o Lula de hoje? Não é aquele que você conheceu, que perdeu a eleição, mas é o que ganhou a primeira eleição. O Lula continua o mesmo. É claro, ele já não tem a mesma paciência,
né? Por exemplo, ele ia em tudo quanto é jantar, naquela época era PFL, da direita, não sei o quê, estava almoço, jantar, não sei o quê. Ele já não tem muita paciência para o varejo da política, né? E eu acho que ele está muito isolado hoje. Ele era mais cercado, ele vivia cercado de muita gente, desde os companheiros, né? Os companheiros. Hoje está faltando os companheiros. Acho que está faltando isso. Eu senti. Mas tem pique para a sucessão presidencial, para disputar a próxima eleição? Ele não decidiu isso ainda. Das conversas que eu tive com ele, isso não está claro na cabeça dele ainda. Eu, pessoalmente, acho, e outros amigos, acho que ele não deve ser candidato de novo. Já, a terceira vez. Tem que renovar a política, seria a quarta vez, tem que renovar o PT, tem que renovar a política e tal. E ele já contribuiu para o país para boa. O cara teve câncer, foi preso. Que ele pode estar deixando essa possibilidade de ser candidato para evitar uma disputa no campo progressista, do PT, etc. Não só isso. Você sabe que a política é muito expectativa de poder, né? Você sai de uma eleição, entra na outra, já tem expectativa de poder. Se ele avisa agora que ele não vai ser candidato à reeleição, acaba o governo. Se ele avisa agora que ele não vai ser candidato à reeleição, acaba o governo, disse o Couto. O que o Couto está dizendo nas entrelinhas, Chico, é que o Lula cogita não ser candidato, mas não fica falando isso publicamente, porque senão o governo sofrerá um ataque e fica aqui, então se ele não é, então vamos atacar o governo, acabou. Então, ele mantém a expectativa de ser o candidato em 2026 e pelo que eu ouvi também do Couto, assim, em off, depois da conversa que ele teve aqui com o Chico, se precisar muito, o Lula vai. Se tiver um risco da extrema-direita ganhar, ele vai sim em 2026. Mas o ideal é que ele não fosse. Olha, o risco da extrema-direita ganhar está colocado. Esse risco agora vai ser para o resto das nossas vidas. Pois é. Não vai ter mais eleição sem o risco de aparecer um Pablo Marçal, ou seja, o próprio Tarcísio. O risco de direita tomar o poder é um risco que até o fim das nossas vidas vai ter, pelo menos da nossa geração. Nossa geração. Então não tem mais essa brincadeira sem extrema-direita. Agora, é certíssimo, o Couto traz, aliás, uma análise muito interessante. Se Lula diz que não é candidato agora, acaba, rifa o governo, porque você começa a ter uma guerra interna do próprio PT, dentro dos possíveis representantes ou candidatos da esquerda, e você tem, se o cara é da frente ampla, ele vai ter também cavar o espaço dele, adeus governo Lula. Então o Lula só vai definir isso em 2026, Gabi. A gente tem uma notícia urgente. Urgente? Vou chamar aqui a vinheta pra gente. Por favor. Vamos lá. A gente tem a notícia agora de que Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram condenados por mandar a Marielle Franco e o Anderson Gomes. Foram condenados por todos os crimes que eles foram acusados. A gente vai ter daqui a pouquinho a presença da Juliana Dalpiva para contar tudo para a gente, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegou a essa decisão depois de 6 anos da morte da vereadora e do motorista dela. E a gente vai trazer agora um trechinho da fala da decisão. Vamos assistir. A prova trazida ao vivo essas imagens. Até que um dia, no ano passado, 2023, por motivos que de verdade a gente jamais vai saber, o acusado Elcio fez a colaboração premiada e depois o acusado Rony a fez também. Os acusados confessaram a execução e a participação no assassinato da vereadora Marielle Franco. Por isso, fica aqui para os acusados presentes e serve para os vários Rones e vários Elcios que existem por aí, soltos, a seguinte mensagem. A justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta. Mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda a dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida, que é a liberdade.
A justiça chegou para os senhores. Da juíza Lúcia Gliotti, ao vivo. E Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os dois condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os dois condenados a pagar juntos R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Condena os acusados a pagarem as custas do processo e mantém a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. Agradeço às partes, à Defensoria Pública, à defesa do acusado, dos dois acusados. Agradeço aos serventuários da Justiça, aos policiais militares, renovo o agradecimento aos jurados, encerro a sessão de julgamento e quebro a incomunicabilidade. Tenham todos uma boa noite. Então, a gente ouviu a fala da juíza Lúcia Gliotti, que estava lendo aqui a decisão, né, o veredito que foi depois desse julgamento do 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Começou ontem, quarta-feira de manhã, e agora, por volta das 6 horas, a gente teve a conclusão. Os jurados decidiram e a juíza leu essa decisão, uma fala muito forte, Rodrigo. 78 anos de reclusão para o Rony Lessa, 79 anos do Elcio de Queiroz, pelo que eu vi agora. 78 e 59, né? 59, isso. 78 exatamente. Anos para o Rony Lessa, 78 anos. O júri condena e aí a juíza apresenta a pena, né? Ela faz a dosagem conforme as respostas dos jurados, que são do povo, né? São da sociedade. Sete homens e da sociedade. Dois destinos no caso os dois condenados. Então, 78 anos de prisão é a pena de Rony Lessa. 59 anos de prisão é a pena de Elcio Queiroz. Rony Lessa, o atirador, atirou com o fuzil e matou a Marielle e o Anderson. E o Elcio é quem conduzia o carro naquela noite na região central, no bairro do Estácio, no centro do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a Juliana Dalpiva vem ao vivo para trazer mais informações, mais detalhes sobre esta condenação, e a gente agora aguarda também a condenação dos mandantes. Decisão histórica, Rodrigo. Histórico, 6 anos depois, um crime que marcou várias gerações. A nossa geração está marcada por esse crime. Quantas vezes você não viu aquela plaquinha da Marielle por aí, né? Que a direita quebrou a placa e agora eles estão condenados. A direita zombou desse crime durante muito tempo. Uhum. Não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Eles usavam a Marielle, o crime da Marielle, assim, para espezinhar. Era governo, isso no cenário de governo Bolsonaro forte. A Marielle e toda a sua simbologia era usado assim para esculhambar a esquerda. Usavam a Marielle como símbolo da possibilidade de poder da esquerda no Brasil. Então espezinhavam, cortavam a cara dela, retrato dela, rasgavam placa. Então fizeram toda uma sorte de bizarrice, mas agora estão condenados juntos. Os dois vão para a cadeia, mas tem muita gente condenado nesse caso. Exatamente. E essa fala da juíza foi muito forte, né? Ela, em dado momento aqui dessa decisão, a gente acompanhando aqui toda a fala da Lúcia Gliotti, ela disse: talvez a justiça fosse Anderson e Marielle presentes. Sim. Isso é muito forte. E uma juíza mulher, um júri era formado só por homens, se não me engano, né? Depois a Juliana pode trazer esse detalhe para a gente. A juíza ali apresentou a eles, né, aos condenados agora, eles não são mais réus, agora eles são condenados pelo assassinato de Marielle Franco. O crime de Marielle Franco tem 2 condenados. Isso é um recado que se passa, inclusive para todos que zombaram da morte da Marielle Franco, e é uma resposta, ainda que tardia e que não traga conforto total para as famílias do Anderson e da Marielle Franco. Gabi.
É isso, a gente vai trazer detalhes a respeito disso daqui a pouco. Olha, chega a ser emocionante a gente ver finalmente essa decisão ser proferida, né? As penas ditas em voz alta depois de 6 anos, né? Era muito esperado, acho que não só por toda a sociedade, não só pela família, né, das vítimas, mas também por toda a sociedade. Era fundamental a gente ter uma resposta da justiça, uma resposta à altura. Não podia ficar impune o caso da morte da Marielle e do Anderson. Exatamente, Gabriela. É um caso de repercussão no mundo inteiro, né? Nesse momento, a imprensa do mundo inteiro noticia, porque é muito importante. E para se completar a justiça, teremos que ter o julgamento o mais breve possível dos mandantes. É isso. Da família Brazão. Os 2 irmãos Brazão e o delegado Rivaldo, que devem ser julgados no Supremo Tribunal Federal, porque os Brazão têm prerrogativa, né? Tem a prerrogativa de serem julgados no Supremo Tribunal Federal. Isso, ainda não acaba aqui. Importante dizer isso, né? Os mandantes, então, vão ser julgados, o delegado Rivaldo também, mas é uma sinalização, a primeira sinalização que a gente tem, a primeira decisão sobre a morte de Marielle Anderson, então, fundamental aqui, histórico, essa notícia que a gente traz ao vivo. Vamos seguir com os nossos assuntos aqui e a gente volta a falar sobre o caso, sobre a decisão do Tribunal do Júri, daqui a pouquinho com Juliana Dalpiva, trazer todos os detalhes, como foi a repercussão, a reação da família, né, das famílias das vítimas também, ouvindo a sentença, mas a gente também tem outros assuntos políticos para trazer. A gente falava sobre a possibilidade, né, do presidente Lula talvez não se candidatar na próxima eleição presidencial. E a gente fala também sobre um tema que foi importante. Eu falava um pouco mais cedo sobre uma reunião que houve, né, junto com o presidente Lula. Ele se reuniu com governadores, só não foi o Romeu Zema, de Minas Gerais, e também o Jorginho Melo, de Santa Catarina, para começar a discutir sobre a PEC da segurança pública. E a gente vai explicar melhor o que é, melhor dizendo, essa PEC. Mas vamos ouvir primeiro a fala do presidente Lula durante essa reunião. Vamos escutar. Logo, logo, os crimes organizados vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato, sabe? E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso. A gente vê de vez em quando falar do Comando Vermelho, falar do PCC, e eles estão em quase todos os estados disputando eleições, elegendo vereador, sabe? E, quem sabe, indicando pessoas para utilizar cargos importantes, sabe, nas instituições brasileiras. Então, a gente tem a fala do presidente Lula, né? E a gente também separou um trecho que eu vou ler aqui, do presidente Lula, dizendo: logo, logo o crime organizado vai estar participando de concurso, indicando juiz, procurador político, indicando candidato. A gente vê, de vez em quando, falar do Comando Vermelho, do PCC, e eles estão em quase todos os estados disputando eleições e elegendo vereadores. Estão, de fato, né? Se a gente pegar o exemplo do Rio de Janeiro, Chico. Mas acho importante, antes da gente discutir a gravidade da segurança pública em todo o país e no Rio também, a gente falar sobre essa PEC da segurança. É um caso que vem sendo discutido, essa questão de levar a segurança a todas as instâncias, né, e fazer algo mais conversado entre todas as áreas. É muito antigo, né? Desde 2018 a gente teve o SUSP. Exatamente. A ideia é essa, SUSP, que seria um SUS, digamos assim, da segurança pública. Uma maior interligação entre polícias estaduais e Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança. Mas, Gabi, não vai ser fácil. A reação hoje é muito grande, não é só o Zema, o Ronaldo Caiado, porque a direita não vai querer nada dessa espécie no Brasil, porque a direita quer o monopólio da fala sobre segurança pública. Tivemos agora, domingo, o governador Tarcísio de Freitas insinuando que o PCC recomendou o voto no Guilherme Boulos, para jogar mais uma vez na cabeça de toda a população que a esquerda é associada ao crime e não liga para o assunto de segurança pública. O governo passou a campanha inteira e as
candidaturas de esquerda, centro-esquerda, passaram a campanha inteira apanhando nisso, não tinha um ai para falar. Não tinha um discurso, não tinha proposta do Ministério da Justiça, que chegou a ensaiar uma reação ao crime organizado com o Flávio Dino. Eu falo muito do Flávio Dino porque foi realmente faz muita falta ao governo. Tinha discurso contra a segurança pública forte, respondeu ao crime organizado com várias operações gigantescas, operações inteligentes, Rodrigo, que bloqueava a grana do crime organizado. Não era sair dando tiro em todo mundo por aí, era bloqueando o dinheiro do crime organizado. Flávio Dino começou a dar uma resposta muito efetiva e muito importante, uma resposta política. O governo tinha o que falar numa mesa ou num debate de eleição sobre segurança pública. O Flávio Dino vai para o Supremo, acaba. O Lewandowski, que hoje apresentou essa proposta, simplesmente cala, né? Não se tem mais um discurso de segurança pública. Os candidatos do Lula disputam a eleição sem ter uma fala sobre segurança pública, nada. Ao contrário, acusados de participar do PCC. Você tem aqui, comprovadamente pelo Ministério Público em São Paulo, você teve o PCC no sistema de transporte municipal. Mas quem era acusado de estar com o PCC era o Boulos. Então, a direita sempre jogou ali para o lado da esquerda essa acusação e se acha dona do discurso de segurança pública. Essa PEC, ela acabaria, no mínimo, com esse monopólio da direita. Só que começou a enfrentar, hoje mesmo, a oposição do Zema, a oposição do governador de Minas, do Ronaldo Caiado, que querem ter as polícias, né, sob o comando total deles e não querem dividir com o governo federal nenhum tipo de ação. Com essa PEC, por exemplo, a Polícia Federal, ela amplia muito os poderes dela. Ela passa a ser uma polícia, inclusive, de emergência, em casos que envolvem crimes de mais de um estado. Claro. Escândalo financeiro. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Porque hoje a Polícia Federal só atua em crimes, obviamente, federais. Federais. Né? Então, crimes de contrabando, crimes dessa linha, né? Exatamente. E aumentaria as atribuições para casos em que os crimes são estaduais, mas são interestaduais, não é isso? Exatamente. Se um caso começa, se tem um bandido que é do Rio, o outro é lá do Ceará, ou da Paraíba, ou de Manaus, está no caso, já cabe Polícia Federal. É o caso das BETs, por exemplo, né? As BETs são interestaduais. Bem lembrado, quem está cuidando agora, quem mais cuidou de BET no Brasil, como resposta policial, foi a Polícia Civil de Pernambuco. Pernambuco, porque um dos investigados principais era lá de Pernambuco. Já pode entrar a Polícia Federal. Poderia agora, no caso da PEC, entrar a Polícia Federal. E a Polícia Rodoviária Federal também ampliaria um pouco as suas funções. Mas sobretudo, a Polícia Federal que teria que contratar mais gente, obviamente, aumentar a sua estrutura e dar um combate em aliança, claro, com as polícias estaduais. Mas você tira de cara um pouco do holofote sobre a polícia estadual. Aí tira o discurso, né? Porque se a direita tem esse discurso, no meu estado eu resolvo, eu não dou moleza para bandido. Aí se você cria um sistema que é federal, o cara perde um pouco esse discurso, que é o discurso... A direita vem para a eleição de 2026 com esse discurso, fortemente. Sempre veio, na verdade. O Maluf aqui em São Paulo, a Rota na rua. Sim. É isso, né? Que, aliás, é um monopólio. E a esquerda não pode... se a esquerda continuar não tendo 5 linhas para falar de segurança pública, vai perder a eleição de novo. Agora, é significativo que saia essa PEC, enquanto a Juliana Dalpiva se prepara aí para entrar ao vivo, que saia essa PEC... no dia em que os criminosos que mataram a Marielle Franco são condenados, e esse crime deve ter resolução, inclusive, em relação aos mandantes, porque um governo que não é de direita, um governo progressista, o Flávio Dino, no Ministério, etc., conseguiram colocar a Polícia Federal para resolver esse caso, para estourar o caso, como a gente diz. Então, hoje, os executores e, logo mais, os mandantes. É significativo que isso tenha acontecido. Nós vamos já trazer a Juliana Dalpiva para falar sobre o julgamento e a condenação de Rony Lessa e de Elcio Queiroz no Rio de Janeiro. Acabou de sair. Se você chegou agora, os dois estão condenados. 74 anos de cadeia. 78? Desculpa, 78 anos de cadeia para o Rony Lessa. 59 para o Elcio de Queiroz. Rodrigo, Chico, vou chamar aqui agora o nosso convidado, que é o José Genuíno, ex-deputado federal. A gente vai conversar com ele sobre diversos assuntos aqui, mas não poderia deixar de abrir falando sobre a condenação
dos executores da morte de Marielle Anderson. Deputado, boa noite. Genuíno, um prazer receber o senhor por aqui. Boa noite. Eu queria saudar como algo muito positivo essa condenação. E eu queria, Rodrigo, dar um pitaco sobre essa questão da segurança pública. Por favor. O governo Lula deveria ter, quando assumiu, ter criado o Ministério da Segurança Pública para viabilizar o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e estabelecer uma parceria na doutrina, na formulação, no acompanhamento e, principalmente, na atuação nos crimes interestaduais. A crise da segurança pública é grave. O que alguns governadores fazem? Empurra com a barriga, convive com a desgraça, quando vem a tragédia, apela para o governo federal, como foi o Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Portanto, eu acho que o governo tem que dar prioridade à questão da segurança pública. E uma segurança pública preventiva, inteligente, uma segurança pública que coordene as várias polícias, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, e uma segurança pública que crie legalmente uma Força Nacional de Segurança Pública, que essa que está aí é apenas formalizada, não tem uma constituição de treinamento e de preparação. Portanto, eu acho que essa iniciativa do governo de preparar essa PEC é positiva, mas tem que avançar mais ainda para enfrentar o tema da segurança pública. E esse tema, o Lula sempre tratou dele, inclusive em 2002, quando foi candidato e ganhou. Se a esquerda não der importância ao tema da segurança pública, vem a segurança pública punitivista e a direita ganha terreno, como no Equador, como em El Salvador, como na Argentina. Então, nós temos que ter uma concepção de uma segurança pública. Não pode ser punitivista, nem também pode ser remetida para alguma coisa quando o sistema acabar. Tem que enfrentar com política pública, com financiamento, com treinamento, com inteligência, principalmente separando o que é a prevenção do que é a ação, do que é a parceria e do que é a inteligência de maneira preventiva. É um problema sério e tem que ser enfrentado. Genuíno, um prazer tê-lo aqui com a gente ao vivo no ICL Notícias. E você entrou aqui minutos depois de sair a sentença dos executores da Marielle Franco. Então, por isso que eu insisto, é um crime que marcou, esses últimos anos. Foi uma espécie de um símbolo, além de toda a dor das famílias e tudo, um símbolo desse avanço da violência da extrema-direita. E agora os dois executores condenados com penas altas pelo Tribunal do Júri. Eu queria ouvir rapidamente você sobre a importância também simbólica dessa condenação. Rapidamente, Rodrigo. Lembre-se da intervenção federal no Rio de Janeiro das Forças Armadas com o general Braga Neto. Sim, exato. Lembre-se que não explicou após a intervenção o que tinha acontecido. Veja a autonomia das milícias, do crime organizado. Esse é o grande risco que alguns estados estão correndo, como o caso de São Paulo. Portanto, segurança pública tem que ser tratada não com a GLO das Forças Armadas, tem que ser tratada como uma polícia desmilitarizada, inteligente. Quando eu falo desmilitarizada, não é acabar com a pena, pelo contrário, é ter formação, é valorização, é um trabalho de ação presencial, de maneira inteligente e em parceria com os governadores. É um absurdo os governadores não querem essa parceria. Sim. É uma visão ultrapassada, arcaica. Tem que ter parceria num país continental como o nosso, que o crime hoje ele não só é interestadual, como ele é internacional. Eu queria só, Chico, o Chico Sá está aqui com a gente rapidamente. A gente vai depois voltar ao caso da Marielle Franco com a Juliana Dalpiva, que entra direto do Rio de Janeiro com a gente. Mas importantíssima a presença do Genuíno nesse momento de pós-eleição, Chico. Para a gente fazer um balanço. Tem muita gente dizendo no PT, Genuíno, eu queria te ouvir sobre isso. O PT tem que ir mais para o centro. Outros, não, o PT tem que ir mais para a esquerda, retomar as bandeiras históricas. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre isso. Você que tem tanta experiência nesse tema, o que o PT deve fazer? E se você considera, foi uma derrota o que aconteceu nas eleições municipais? Foi uma meia derrota? Teve recuperação? O seu balanço e daqui para frente o que o PT deveria fazer? O meu balanço, Rodrigo, eu sou contra essa ideia de catástrofe. Essa ideia de derrota catastrófica e o que a esquerda está sitiada, não.
Para a gente fazer uma avaliação, nós temos que situar o período histórico. O período histórico começa em 2016 com o golpe contra Dilma, começa com a prisão do Lula, continua com a eleição e o governo do Bolsonaro. E o PT foi alvo de uma criminalização violenta. Portanto, para me avaliar em 2024, eu tenho que situar o período histórico. E esse período histórico, nós tivemos a eleição de 2024, que foi uma vitória contra a extrema-direita, mas nos marcos de uma aliança muito ampla. E essa aliança ampla favoreceu as duas direitas, a extrema-direita, que passou para a ofensiva a partir do 8 de janeiro, e a direita neoliberal, que ganhou essa eleição. Mas a esquerda, particularmente o PT, ele recuperou a iniciativa política ainda num quadro de resistência. Olha bem, recuperou a iniciativa política num quadro de resistência. Ele soube fazer enfrentamento em algumas cidades importantes, em algumas capitais, errou em Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, acertou em São Paulo, acertou em Fortaleza, acertou em Natal, acertou em candidatura à esquerda em Porto Alegre, portanto, em várias cidades que nós queremos. Então, eu não estou com essa visão de terra arrasada. Eu acho que o PT iniciou um movimento de retomada da iniciativa política. E essa análise tem que ser situada no período histórico, Rodrigo. Quando você analisa um fato, você tem que colocar a árvore e a floresta, e não analisar só a eleição de 2024, até porque essa eleição, ela se dá após a vitória do Lula de 2022, num quadro de uma aliança amplíssima. Então é necessário que o PT continue numa atuação com as bases, faça uma revisão da sua linha política, dos seus métodos de atuação, e se o PT tivesse levado à frente as resoluções do 6º Congresso de 2017, certamente a situação podia ser bem melhor. A maioria do PT adotou uma linha de moderação, de aliancismo, e essa linha, no meu modo de entender, não foi capaz de garantir a mobilização, a vitória do PT em vários municípios dessa eleição. Portanto, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Perfeito. Nem a catástrofe, nem também o oba-oba. Botar os pés no chão, porque o PT levantou uma militância ativa, elegeu vereadores de uma nova geração, ganhamos Fortaleza, Natal teve uma liderança jovem, que é promissora. Portanto, eu tenho que analisar as indicações positivas num quadro de derrota. Essa derrota vem de onde? Não de 2024. Essa derrota, Rodrigo, vem de 2016. Perfeito. O PT está nesse período histórico que a gente tem que analisar. O Genuíno, o Chico... fala, Chico. Genuíno, boa tarde. Bom ter um representante de Quixeramobim aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela participação. Eu vou voltar ao tema que a gente abriu o programa de hoje. O Lula é ou não é candidato em 2026? Que é uma especulação que está muito forte no dia de hoje. Essa especulação não tem sentido. Essa especulação é fora de tempo, é fora de época. O Lula é uma grande liderança, é maior do que o PT é menor do que o Lula. Mas não existe Lula sem PT, nem PT sem Lula. Nós vamos ter que discutir isso no momento certo. Eu acho que a tendência é ele ser candidato. Aí nós vamos ter que conversar com o Lula. O Lula é um militante do PT. No momento certo, se ele vai ser o candidato e qual a alternativa se ele não for. É cedo colocar essa questão. O problema principal agora, companheiro, é o PT abrir um grande debate com a militância para fazer a renovação da sua linha política, dos seus métodos de atuação, da sua estruturação, da sua relação com os movimentos sociais, com a sociedade, ter mais autonomia em relação ao governo. Portanto, Rodrigo, eu acho que o PT tem que fazer um certo giro à esquerda e pressionar o governo, apoiando, mas pressionando, para o governo não ir de vez para uma visão liberal. Então, o que eu digo que é isso? O rentismo, a questão da tirania fiscal do arcabouço, a questão do modelo de privatização que está colocado em xeque. Está colocado em cheques que vem desde os anos 90. A questão dos monopólios tem que ser enfrentado com políticas públicas. Eu sou radicalmente contra fazer corte em gastos sociais.
E o PT tem que pressionar. Portanto, eu defendo um PT renovado, mais à esquerda, pressionando com autonomia em relação ao governo. Eu não estou na visão nem do derrotismo, nem de achar que o governo tem que ir mais à direita e está tudo bem. Não. A aliança com a direita ela é pontual, não pode ser permanente, porque nós temos que mexer nas bases desse modelo para garantir os direitos da maioria da população. A nova classe trabalhadora, a luta das mulheres, do povo negro, a luta da juventude, a luta pela reforma agrária, a luta pela saúde, pela educação, pelo emprego, são bandeiras históricas que a esquerda tem que lutar por elas. E tem que ser um governo que faça o enfrentamento, que polarize. Portanto, eu acho que aonde o PT polarizou, ele se saiu bem na eleição. Onde ele se acomodou, ele se saiu mal. Muito bem, deputado. Quero muito agradecer a presença do deputado José Genuíno pela conversa. Deputado, sempre um prazer receber o senhor também. Já convido para voltar numa próxima oportunidade. Quero ouvir mais o Genuíno, que é uma voz importantíssima e experiente aí para. Eu quero voltar e eu quero fazer um depoimento. Rodrigo, eu fiz muita entrevista com ele quando ele estava na grande mídia. Agora, fazer entrevista quando ele está na imprensa democrática alternativa é uma felicidade e uma honra. Portanto, eu estou à disposição de vocês. Eu estou fazendo uma luta para mudar o PT, sem mudar de lado. O PT tem raízes, tem história. Vamos mudar sem mudar de lado. Não vamos custear o alambrado, como dizia o Brizola. É isso, valeu. A esquerda nunca foi tão importante. A esquerda tem que ser protagonista. O mundo caminha para uma catástrofe. O Brasil está vivendo uma das maiores crises da sua história. São encruzilhadas e a esquerda é fundamental apresentar o futuro. A esquerda tem que ser o futuro, o sonho, a utopia no bom sentido. Eu estou nesse caminho, viu, Rodrigo? Valeu. Muito obrigado, bem. Genuíno, Obrigado, pela deputado. presença. Prazer receber o senhor. A gente está vivendo esse dia histórico aqui, né? Com certeza a gente volta a discutir sobre política, sobre os futuros rumos, não só do PT, mas de toda a esquerda, a partir das eleições, desse último, né, diagnóstico das eleições municipais e o que vem aqui para frente. Mas a gente teve, agora há pouco, uma decisão histórica sobre o caso Marielle, a condenação de Rony Lessa e Elcio de Queiroz a 78 e 59 anos de prisão, respectivamente, pela morte de Marielle Anderson. Eu chamo aqui a Juliana Dalpiva, que acompanha há tantos anos esse caso, inclusive hoje também essa decisão histórica. Ju, boa noite, minha amiga, especialmente nesse dia histórico. Boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, Chico, boa noite para a comunidade nossa do ICL. É bastante emocionante mesmo, sabe, Gabi, ter acompanhado. O júri todo, eu já tinha acompanhado, começou ontem de manhã, às 9 horas da manhã, e agora, pouco antes das 6h30, a juíza voltou para ler a sentença, né, do júri, de um placar de 7-0, então o Rony foi condenado a 78 anos de prisão. O Rony Lessa, que é o executor, o atirador, que é responsável pelos tiros que mataram a vereadora Marielle Franco, e o motorista dela, o Anderson Gomes, o Elcio de Queiroz, que era o motorista do carro onde o Rony estava para disparar, foi condenado a 59 anos de prisão. Eles também foram condenados a pagar uma pensão ao filho do Anderson, o Arthur, que tem necessidades especiais, até ele ter 24 anos de idade, e também uma indenização às famílias no valor de R$706 mil. Eles foram condenados em todos os crimes, tá? Eles foram condenados por um duplo homicídio triplamente qualificado, pela tentativa de homicídio contra a Fernanda Chaves, que é a assessora de imprensa da Marielle, que estava no carro também, sobreviveu aos tiros porque não estava de cinto de segurança, então ela se colocou para frente, né? A Marielle e o Anderson estavam de cinto, eles ficaram para trás e tomaram as rajadas né, dos tiros do Rony. E também pela receptação do Cobalt Prata, que é o carro do crime. Então eles foram condenados em todos os quesitos. E aí, dividindo com vocês, assim, colegas, eu acompanhei, né, o julgamento desde ontem, acompanhei todos os depoimentos, mesmo, enfim, não consegui estar aqui durante todo o momento, mas acompanhei mesmo de casa, na transmissão. O julgamento foi transmitido para todo mundo que quisesse acompanhar por vídeo.
A gente tem imagens aí, que aí essas são as que eu gravei, não sei se a nossa produção vai colocar agora já, do momento da leitura da sentença, que foi um momento muito emocionante. Ju, você está no tribunal, né? Eu estou no tribunal aqui ainda. Acabou de sair a leitura de sentença, né? Eu gravei ali o momento da leitura da sentença e subi aqui para conversar com vocês, para contar sobre a decisão dos jurados. Foi uma leitura muito bonita, ao mesmo tempo que emocionante e triste, né? A família da Marielle, assim, ouviu a leitura junto com toda a equipe de imprensa, o auditório estava lotado, e aplaudiu, né, a leitura da sentença. A família se abraçou logo depois da leitura. O pai da Marielle, muito emocionado, que tinha sido, eu que acompanhei esses dias, notei, assim, a Aniele durante vários momentos chorou, a ministra Aniele, a ministra da Igualdade Racial, durante vários momentos do julgamento ela chorou ao ouvir os depoimentos, sobretudo da mãe dela, quando falou sobre, até o momento em que ela pariu a Marielle, ela lembrou do momento da gravidez, do parto. A Aniele, ouvindo tudo isso, chorou durante vários momentos do julgamento, mas o pai da Marielle tinha ficado talvez um pouco mais calado durante o julgamento, e no final eu ouvi ele celebrando junto a mulher e a Aniele e a Luiara, que é a filha da Marielle, ali eles abraçados, ele falando para elas que eles tinham conseguido alguma justiça, uma justiça que muitas famílias que foram vítimas de outros crimes nunca conseguiram. Então eles precisavam celebrar esse momento de obter alguma justiça, porque como a Mônica falou, a viúva da Marielle, no depoimento dela ontem, justiça seria que eles não precisassem passar por isso e não estar vivendo um tribunal do júri por causa do assassinato da Marielle e do Anderson. Então, não sei se a nossa produção conseguiu já preparar o nosso vídeo. Acho que sim. A gente tem aqui uma fala da juíza dizendo que essa condenação, na verdade, né, ainda não explica a pergunta de quem mandou matar a Marielle. Esse é o primeiro trecho que a gente tem aqui separado. Eu vou pedir para a nossa produção rodar aqui e a gente já volta a se falar, Ju. Vamos assistir. Uma carência, um vácuo que palavra nenhuma descreve. Toda a minha solidariedade do Poder Judiciário às vítimas. A sentença que será dada agora talvez também não responda a pergunta que ecoou pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Quem matou Marielle Anderson? Talvez ela não responda aos questionamentos dos 46.502 eleitores cariocas que fizeram de Marielle Franco a 5ª vereadora mais votada na cidade do Rio de Janeiro nas eleições municipais de 2016 e que tiveram seu direito de representação ceifado no dia 14 de março de 2018. Todavia, a sentença que será lida agora se dirige aos acusados aqui presentes. E mais, ela se dirige aos vários Rones e vários Élcios que existem na cidade do Rio de Janeiro, livres por aí. Importante, né? Isso que ela fala da multiplicação dos Rony Lessas no Rio, né? Dos Élcios. Toda a fala é muito contundente, muito Chico. Muito contundente, muito bom. Ela fez uma referência à milícia, né, gente? É uma referência ao fato de que no Rio de Janeiro, hoje, estão condenados 2 policiais, ex-policiais agora, porque quando o Rony foi preso ele ainda era policial, ele era ainda um herói, tido como herói, por todo o treinamento que ele recebeu para trabalhar no BOPE. E aí é a prisão dele que torna claro que, na verdade, ele foi um agente duplo durante vários anos. Ele usou o treinamento que ele recebeu para ser um policial de elite, para, na verdade, vender serviços de matar pessoas. Assassino de aluguel, então, né? Do escritório do isso crime. que a juíza faz, essa referência ao dizer aos outros Rones. Ela sabe que não são só eles dois.
Juliana, eu até bom. fiquei assim me lembrando de outros julgamentos que eu tinha acompanhado. Não sei se é tão comum, né, um tom desse. A juíza poderia ter se limitado a ler a sentença a partir da condenação que veio de dentro da sala dos jurados, né, a ler a sentença com a condenação. Normalmente é um texto mais técnico ali, né? Ela fez um pouquinho mais do que isso, né? Você sentiu também algo diferente nesse pronunciamento, Juliana? Você que já acompanhou certamente vários também. Rodrigo, eu senti isso durante todo o julgamento, tanto da juíza, ela com toda o conhecimento de que muito mais do que um tribunal do júri qualquer que ela estava fazendo, de mais um júri, este era um júri histórico. Sim. A promotoria também, o tempo todo atuou assim, e a defensoria pública que esteve presente aqui, e tinha um advogado também para assistência de acusação designado pela família, o tempo todo eles estavam falando com essa consciência de que esse julgamento ia ficar marcado para a história do Rio de Janeiro e para a história do Brasil. Mas, sobretudo, a juíza teve essa sabedoria de ler essa sentença passando um recado para a sociedade de um modo geral. Quem não fez muito essa leitura foi a defesa do Rony e a defesa do Elcio foi muito abaixo da crítica. Acho que o advogado, a gente trouxe até para o portal, para quem quiser acompanhar depois, o Saulo Carvalho, ele, em determinado momento, chega a falar, né, que morador da Barra da Tijuca e pessoas de direita, seria esperado deles pesquisar, por exemplo, coisas como Freixo enforcado, entre outras expressões que o Rony Lessa pesquisou ao planejar o crime contra a Marielle Franco. Então, a defesa está muito despreparada, com muitos erros ao mencionar. Eles tinham 2h30 para falar, Rodrigo, e falaram menos de 50 minutos juntos. Os dois somados, os dois advogados, tanto do Rony quanto do Elcio. Mas a promotoria e a juíza, para finalizar esse processo, né, o devido processo legal, tiveram muito cuidado, foi muito tranquilo o transcorrer, sem grandes problemas, sempre muito respeitoso. E isso é uma coisa que também é importante trazer aqui para a nossa audiência. Apesar desse despreparo técnico, assim, uma coisa que eu notei, sempre que você está falando da juíza, eu notei sempre um respeito muito grande ali entre todos, defesa, acusação, o tribunal, o tempo todo com muito respeito, inclusive o advogado Rony, em alguns momentos, prestando solidariedade à família, sempre que ia falar. Então, foi um tribunal que, de fato, esse júri trouxe esse elemento de saber que isso ia ficar marcado, muito mais do que a condenação do Rony e do Elcio, que a gente já sabia que ia acontecer, porque eles são réus confessos. A gente sabia que esse era um júri que ia ficar marcado para a história. Ju, a gente tem aqui agora o trecho justamente da condenação da juíza, que foi esse momento histórico e tão importante que você registrou ali. A gente vai assistir agora também. Vamos lá. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. 78 anos e 9 meses de reclusão, 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os dois condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os dois condenados a pagar juntos R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Condena os acusados a pagarem as custas do processo e mantém a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. Agradeço às partes, à Defensoria Pública, à defesa do acusado, dos dois acusados. Agradeço aos serventuários da Justiça, aos policiais militares. Renovo o agradecimento aos jurados. Encerro a sessão de julgamento e quebro a incomunicabilidade. Tenham todos uma boa noite.
Dá para ver ali a ministra Aniele Franco, né, a irmã da Marielle também, Marcelo Freixo, ali todos se abraçando depois dessa decisão, né? Um momento assim... Acho que seria legal a Juliana talvez descrever para a gente aquele bastidor ali, né? É uma sala que parece até de pequeno porte, pelo menos para a gente aqui olhando, né? Os acusados não estavam, é isso, Juliana? Foi tudo por videoconferência mesmo, né? Os acusados estão presos, né? O Rony está em Tremembé, em São Paulo. Então, eles não estiveram presentes durante o julgamento fisicamente, mas eles acompanharam todo o julgamento. Inclusive, Rodrigo, um momento que me chamou assim muita atenção foi o depoimento da Marinette, da mãe da Marielle. A mãe da Marielle fez questão, inclusive, de falar com eles acompanhando, porque ela podia declinar de que eles acompanhassem o depoimento dela. E ela fez questão que eles vissem o depoimento dela. E ela começou esse depoimento dela lembrando desde o momento da gestação da Marielle e contou em detalhes como foi que ela se preparou para receber a filha dela e fez questão de dizer o tanto que a Marielle foi desejada, que ela fez as unhas no dia, poucas horas antes de ir para o hospital, do momento em que a bolsa dela estourou, contou em detalhes as dificuldades para criar a filha, da importância da Marielle para a própria criação da Aniele. Foi muito, muito emocionante. E depois o depoimento da Mônica, que vem em seguida, que também foi muito emocionante. Mas assim, a mãe da Marielle passando uma força tão grande, fazendo questão que os assassinos soubessem do que era essa mãe, e falou assim, sabe, Rodrigo, muito altiva, muito firme, sabe, de uma força, a mãe da Marielle, nesse momento que é tão duro para ela, né, de ter que encarar os assassinos da filha, né, no tribunal, mas me parece que ela se preparou e desejou muito poder viver esse momento. Falou o quanto que ela também enfrentou um câncer nos últimos anos, passou por 4 cirurgias. E aí, esse momento final que vocês viram, a sala do júri, ela é bem maior do que parece nesse vídeo. Ali tem um pouco... Eu estava sentada no meio da plateia, e a sala é grande, deve ter uma capacidade para cerca de 100 pessoas, estou chutando aqui entre quem estava sentado e quem estava de pé, e a sala estava muito cheia também, como dá para ver ali, porque eu estou perto, eu não estou longe ali deles. E aí eu fiz um zoom para a gente poder ver melhor a família nesse momento. Então, estava muito cheio, foi, assim, mexeu com a vida do tribunal, né, o próprio julgamento em si. Embora lá fora até que estava mais tranquilo, mais esse andar, a gente tinha uma credencial específica pro julgamento, e nem todos os jornalistas podiam entrar, porque não tinha espaço físico, porque são mais de 100 pessoas, mas ainda tinha mais gente que ficou do lado de fora, equipes de TV, rádio. Mas, enfim, foi, acho que talvez cerca de 200 pessoas entre todo mundo, entre os advogados, pessoas da família, pessoas da militância, segurança, que também esteve ali durante o tempo todo. E a família da Marielle esteve o tempo inteiro ali presente ao longo do julgamento. E a família do Anderson também. O Gabi e Chico, eu fico assim... tocado com o que a Juliana trouxe, claro, todos nós, né? Assim, a mãe, olha, eu não consigo nem imaginar o sofrimento dessa... Imaginar eu consigo, não consigo compreender como é que resistiram esse tempo todo, ainda bem que saiu essa condenação hoje. Eu fico pensando também do outro lado, né? Deu para observar alguma coisa da reação, Chico? A minha pergunta seria essa para a Juliana. A reação dos dois quando a mãe da Marielle falava, o Rony Lessa chegou a dizer que estava arrependido e que pedia desculpas e tal. Eu ia justamente Você ia perguntar sobre isso? Não, porque realmente, né, a Juliana falava ali da emoção da mãe, de viver esse momento e tal. E imagina para ela, né, Rodrigo, ouvir o Rony Lessa, que apertou o gatilho para matar a filha dela, dizer que estava arrependido. E que perdeu a cabeça porque ofereceram muitos milhões para ele, né? A gente tem até o vídeo. Tem o vídeo? Vamos ver depois a Juliana, se o Chico quiser comentar também. Vamos lá. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e com absoluta sinceridade e arrependimento, pedir perdão às famílias do Anderson,
da Marielle, a minha própria, a dona Fernanda e a toda a sociedade pelos fatídicos atos que nos trazem aqui. Infelizmente, não podemos voltar no tempo. Mas hoje eu tento fazer o possível para tentar amenizar essa angústia de todos, trazendo à tona, assumindo a minha responsabilidade e trazendo à tona todos os personagens envolvidos nessa história, de cabo a rabo. Então hoje eu tento fazer isso para tirar o peso da minha consciência. Eu sei que eu nunca vou conseguir trazer as pessoas de volta, mas eu tinha que pedir esse perdão a essas pessoas. Ele quer tirar o peso da consciência dele, Chico. Ele não quer diminuir o sofrimento do outro lado? Ele quer, a preocupação é só aliviar a cabeça dele, né, para tentar dormir, etc. Aí acho que ele está se referindo, né, Ju, a ter apontado a família Brazão como mandante da história, né? Agora, Chico, que seria uma contribuição tem nada de consciência nisso, né? Não, na verdade, ele está falando ao tribunal do júri, ele está falando aos jurados. O que ele queria era que reduzissem a pena dele na condenação. Exatamente. Isso foi o que a promotoria bateu o dia todo hoje, porque esse depoimento foi ontem à noite. Os depoimentos se encerraram com os réus ontem à noite. E hoje recomeçou com a sustentação oral da defesa e da acusação. E a acusação, né, a promotoria e o assistente de acusação falaram o dia inteirinho sobre esse arrependimento que acredita quem quiser, né? Mas que me parece, inclusive, até pela maneira como ele falou, que ele estava lendo alguma coisa. Quer dizer, eu não posso esquecer aqui que eu tenho que falar que eu me arrependi. Basicamente é isso, assim. E a promotoria se referiu o tempo todo ao Rony como sociopata, e assim, ali, conversando com algumas pessoas no bastidor do tribunal, o Rony tem, que se sabe concretamente, pelo menos uns 15 homicídios. Meu Deus. Então, ele está pedindo desculpa por esse, mas ele carrega uma quantidade de outros crimes nas costas, outras famílias que ele também deixou sem filho, né, sem pai, viúvas, entre outros crimes. Então, assim, é muito difícil de acreditar em qualquer tipo de arrependimento, e achei, assim, também a promotoria muito precisa, muito preparada para rebater essa questão desse arrependimento ao longo do dia, ao longo do júri, sabe? Um detalhe para vocês, que eu também registrei aqui para a gente lembrar, no programa, uma coisa que eles tentaram durante todo o julgamento derrubar era a acusação de que eles tentaram matar o motorista, né, de que morreu, a desculpa do Rony é que foi sem querer, e que a Fernanda, que é a assessora que sobreviveu, ele não queria matar, ele o tempo todo é para tentar se livrar destas outras acusações. E a promotoria o tempo todo foi demonstrando como o crime foi planejado para não deixar testemunha. Ou seja, se ele iria matar, né, a Marielle, quem estivesse com a Marielle ia morrer também. E aí a promotoria usou o próprio perito, o depoimento do perito apresentado pela defesa ao longo da preparação do julgamento. E aí, Chico, para você ter noção, né, do que é pensar o crime de milícia no Rio de Janeiro, o perito usado pela defesa do Rony para querer dizer que não teve preparação para matar as outras pessoas, é alguém que hoje está preso, está foragido, também acusado por outros crimes. O promotor fez questão de dizer isso, quer dizer, a gente não pode nem trazer essa pessoa aqui hoje, porque ela também está foragida. E ela própria dizia nesse depoimento que ele, como exímio atirador, ia saber a diferença entre fazer tiros concentrados para matar uma única pessoa e tiros concentrados de uma maneira a atirar em todo mundo que estivesse ali dentro do carro em movimento. Então, a própria defesa do Rony acabou oferecendo os argumentos, os depoimentos e as provas necessárias para que eles fossem condenados não só pelo assassinato da Marielle, mas também do Anderson e da tentativa de homicídio da Fernanda Chaves, a assessora da Marielle. Eu acho que vale a pena dizer aqui, porque a gente estava
nossa equipe toda está acompanhando aqui, inclusive a Roberta Garcia aqui, jornalista do ICL Notícias, estava acompanhando a coletiva de imprensa e o pai da Marielle, né, que é o Antônio, disse que não acreditou nesse pedido de perdão, que a gente assistiu agora, né, o Rony Lessa dizendo, pedia perdão para a família, pedia perdão para a família dele, enfim, o pai da Marielle falou sobre isso. Mas eu queria aproveitar, Ju, que você falou sobre os advogados do Rony Lessa e mais um pouquinho antes você já tinha comentado sobre a fala dele, né, discordando do motivo torpe para o assassinato, negando o crime político. A gente tem a fala desse advogado, que é o Saulo Carvalho, e a gente pode trazer aqui também. Vamos assistir. Com relação às pesquisas que ele faz com relação a Marcelo Freixo. Bom, Rony Lessa era morador da Barra da Tijuca. Um lugar, evidentemente, sua maioria de direita, às vezes até de extrema direita. E daí? Ligar que Rony Lessa pesquisou Marcelo Freixo e situações de enforcamento, morte da Dilma, etc. Isso aí, para uma pessoa de direita, muitas das vezes é até o que se espera, infelizmente. Enforcamento, quer dizer, ele pesquisou enforcamento do Marcelo Freixo. Morte da Dilma, vê o que... É o que se espera de uma pessoa de direita? Seria um comportamento óbvio e natural de uma pessoa de direita. Pô, eu lembro de direita o Sobral Pinto, por exemplo, que lutava pelos direitos humanos mesmo sendo de direita. Mas ele está falando aí de fascista, de executor, de miliciano, né? Que coisa bizarra esse advogado, hein, Juliana? Será que é advogado de defesa mesmo? Eu não entendi. Bom, acho que ajudou a condenar, né, com essa fala aí. Não? Ajudou a aumentar a pena. Rodrigo, Chico, a hora que ele falou isso, a plateia toda ficou chocada, né? Reagiu, começou a se olhar. Quer dizer, então, morador da Barra da Tijuca e uma pessoa de direita vai sair por aí procurando, pesquisando crime, escrevendo que um parlamentar, né? O Freixo era parlamentar nessa época, um parlamentar enforcado, não é um adversário político, então, é um inimigo a ser batido, né? Um alvo a ser assassinado. É de uma gravidade entender que todas as pessoas de direita seriam capazes de uma coisa dessa. Ele foi muito mal, e esse é um dos momentos em que ele foi muito mal na arguição. A advogada do Elcio também foi muito mal, e teve até um momento de constrangimento quando acabou a arguição, a juíza chamou eles lá, e aí a conversa só ficou entre a juíza e os dois advogados. A gente não sabe nem especificamente o que foi que a juíza falou, mas soubemos ali pela rádio corredor do tribunal que foi uma chamada de atenção do tipo, olha, dá uma olhada no que vocês estão, como vocês estão se apresentando. E aí depois, quando teve a réplica e a tréplica, eles não falaram 5 minutos. Porque o Ministério Público pegou o tempo para rebater cada um dos argumentos usados na sustentação do oral, e quando a palavra voltou para a defesa, foi assim, rapidinho. Até por isso que a gente está conseguindo falar, e teve a sentença já não tão tarde da noite, porque a defesa foi muito breve no seu tempo. Eles já não tinham uma defesa fácil para fazer, porque os réus eram confessos. Mas, com certeza, teve muito despreparo para técnico, mas também inexperiência. Eles, assim, não só um despreparo técnico do ponto de vista de direito, mas até de entender esse momento histórico, e revelou, né? É isso que você está falando, esse constrangimento de criar uma situação que sequer estava colocada ali no momento. Então, teve uma coisa que a gente não falou aqui ainda, Gabi, que é o fato de que esse júri, tá? Essa condenação que a gente está falando aqui, a defesa descartou as mulheres. O júri eram 7 homens brancos. É importante. Por que o júri eram 7 homens brancos? O júri foi composto assim porque a defesa do Rony e do Elcio descartou todas as mulheres que foram sorteadas. E a promotoria também pautou isso. Olha, a gente não está tentando escolher júri para se identificar com a gente por uma questão de gênero, de raça. A gente quer que todas as pessoas sejam capazes de compreender a gravidade desse crime. Então, ressaltou a importância dos jurados, independente de serem todos homens, de darem o veredito no sentido de reconhecer
a gravidade desse crime bárbaro que foi cometido contra uma vereadora eleita no Rio de Janeiro e o motorista dela, e quase contra a assessora também. Para que a gente tente evitar que isso se repita, embora, como já falamos aqui essa semana, concretamente, muito pouco foi feito para a segurança pública do Rio de Janeiro. Não, eu ia só dizer que o advogado cita, né, o Marcelo Freixo, que estava ali, né, como a Juliana mostrou nas imagens, ele estava assistindo ali de trás do vidro, e o advogado fala assim, é esperado que se pesquise como matar o Marcelo Freixo. Imagina o Freixo sentindo isso, e ele acabou de publicar uma mensagem nas redes sociais dele. Acho que era bom a gente colocar aqui na tela, né, Juliana? O Freixo publicou, ele está, enfim, acompanhando esse caso desde o começo, a impressão dele depois da condenação. Ele diz: essa é uma condenação histórica, demorou muito, foram 6 anos de espera e de muita batalha contra a sabotagem para tentar encobrir esse crime brutal. Finalmente a justiça por Marielle Anderson começou a ser feita. Começou, porque faltam os mandantes, né? Exatamente. Quero mais uma vez me solidarizar com a família da Mari, Dona Marinete, seu Toinho, Aniele, Luiara e a Mônica Benício, e também com Ágata e Arthur, esposa e filho de Anderson Gomes. Hoje é um dia pelo qual todos nós esperamos muito. A mensagem sóbria até, né, do Marcelo Freixo, o Chico. E cobrando mandante, né? Porque começou. O nosso chat está cobrando muito, agora tem que ter mandante também, não pode ficar... Só aí é histórico, sim, é um grande dia nesse sentido, mas tem que chegar na família Brasil. Chico, a gente tem aqui a gente esclarecer para a audiência isso, viu, Gabi? Porque muita gente está me mandando essa mensagem desde ontem. Por que os mandantes não foram julgados hoje também? Porque esse processo corre no Supremo Tribunal Federal. Exatamente. O Chiquinho e o Brazão tem foro lá e eles recém foram denunciados. Tem todo um trâmite legal, gente, que precisa ser cumprido agora, né? Tem uma fase processual que não é pequena, é longa, vai demorar um pouco, mas tem a ver com esse trâmite do processo, né? Já tinham outras pessoas que tinham sido condenadas, no caso da Marielle e do Anderson, por outros crimes, que não o assassinato. Então, por exemplo, o Suel, que é um bombeiro, que ajudou na preparação do crime, já tinha sido condenado anteriormente, num outro momento desse julgamento. Hoje foi o dia do julgamento dos executores. Os mandantes a gente ainda vai ver mais adiante. A gente tem também, como a gente trouxe a fala do Marcelo Freixo, né, que a Marielle Franco foi assessora do Marcelo Freixo, eles eram amigos muito próximos, Marcelo Freixo é amigo da família. A Mônica Benício também, que foi casada, né, com a Marielle, era companheira dela. Ela também publicou nas redes sociais logo depois da condenação. E ela diz o seguinte, logo depois a gente vai colocar aqui na tela: ver Ronilesse e Elcio Queiroz condenados resgata a esperança na justiça dos homens. Nenhuma sentença é reparadora, nenhuma condenação é restauradora da ausência. Não é felicidade o que eu sinto, mas alívio em ver pela primeira vez alguma materialidade e responsabilização nisso tudo. Ela está falando aqui também, né, depois de 6 anos e 7 meses de luta por justiça, ela coloca: hoje os executores da minha esposa foram finalmente condenados. É muito forte também a fala da Mônica Benício, enfim, de toda a família que estava lá. A gente viu nas imagens, né, a Juliana descreveu aqui, mas a gente viu nas imagens ali que a Juliana filmou, os pais da Marielle, a irmã dela, Aniele Franco, que as pessoas conhecem mais, né, e o próprio Marcelo Freixo, a filha da Marielle estava ali também, a Luiara, e a Mônica, e também a viúva do Anderson, né, do motorista Anderson Gomes, estava ali, a Ágata Reis, todos se abraçando, emocionados ali, sendo aplaudidos nesse momento. É isso. Foi muito emocionante, sabe? Difícil de descrever e até de segurar as lágrimas mesmo, sabe, Gabi? Pra gente que acompanhou esses 2 dias, esses depoimentos todos, e esse momento da leitura da sentença, que é um momento muito... Ele é cheio de contradições, né? Porque ao mesmo tempo é isso, ela falou, a Mônica falou sobre sentir alívio, ao mesmo tempo em que vê algum exercício de justiça, que não é completo, porque não devolve a Marielle, não devolve o Anderson, não restaura essa ausência, né, que é permanente, que vai continuar. Mas, pelo menos, tem essa conclusão dessa etapa.
Muito bom, Ju, te receber aqui, você diretamente aí, bom trabalho para você nesses últimos 2 dias também, nesses últimos 6 anos e 7 meses que você acompanhou toda essa história também, todos nós como sociedade acompanhamos. Mas a Ju é testemunha ali como repórter da história inteira, né? Uma das jornalistas que não deixaram, né, foram alguns, essa que não memória deixaram essa história parar, porque houve um momento em que... da imprensa nesse momento também, né? Sim, a gente até fez um documentário aqui no ICL sobre isso, o papel da imprensa, de alguns jornalistas que mantiveram essa história, investigação, porque a polícia estava trabalhando para atrapalhar, como disse o a prisão do Rivaldo mostra que se não fossem esses bravos repórteres... O caso poderia ter se encerrado sem a gente conhecer os executores e os mandantes. É importantíssimo a gente ressaltar aqui, firmar esse trabalho da imprensa, o seu também, Ju. Obrigada, é um prazer te receber aqui nesse momento emocionante também. Estamos juntas nessa emoção. É isso aí. E muitas. Um beijo, queridos. Até mais. Até mais. Boa noite. É isso, gente. Vamos chegando aqui nesse dia histórico, importantíssimo. Agora Espero que isso traga alguma coisa para o Rio em matéria de justiça, de combate ao crime de milícia e de polícia. Uma resposta, de não à impunidade, né, Chico? Ainda que a gente está falando do caso de uma vereadora, ainda, né, não é tantos casos, tantas pessoas, né, todos os dias que são vítimas da violência, das milícias. Exatamente. Tomara que seja um alento, do crime organizado no Rio de Janeiro. Não, é nesse sentido a fala da juíza que outros Rones e outros Elcios prestem atenção no que está acontecendo. O Rony Lessa era tido como um policial exemplar. Tecnicamente, ele sabia, ele era bom policial. Só que ele foi para o lado do crime. E aí, então, outros que tenham queiram seguir esse caminho, o final da vida do Rony Lessa está sendo 78 anos de condenação, vai para a cadeia, envergonhado, porque a filha dele, a Ju já entrevistou a filha, já falou com a filha, a vergonha absoluta da filha que acreditava que o pai fosse inocente. Imagina, eu fico conduído até pela filha dele. É um negócio impressionante. É muito impressionante e é isso, né? A execução da Marielle e do Anderson é um símbolo dessa violência do Rio e agora a gente tem uma resposta finalmente, aguarda. Esse é o primeiro passo, gente. Foi um passo importante, como disse o Marcelo Freixo. Agora a luta continua pela condenação dos mandantes e a gente vai continuar acompanhando aqui no ICL também. E bom, chegamos hoje a um dia muito importante aqui no ICL também, né? Exibição de um documentário exclusivo nosso aqui, a estreia pelo ICL do Conversas com Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai. A gente vai conhecer mais, além das políticas que a gente já conhece, sobre o Mujica, mais sobre a história dele, histórias que ele traz com exclusividade nesse documentário. O diretor Fabian Restivo vai conversar com o Eduardo Moreira também sobre essa produção e é um lançamento duplo porque tem também o lançamento do livro dele sobre essa experiência que ele teve passando esse tempo com o Mujica. E a gente vai trazer um trechinho do trailer agora. Para você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. E a gente traz agora o trecho do trailer. Vamos assistir. Yo no hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad. Sería bueno incorporar ese concepto. Es ideológica porque no se le puede decir no a la vida. Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, en términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosas, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidad? A gente acompanha, então, a partir das 8 horas da noite. Fica o convite para você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, pelo icln2.com.br. Você garante o seu ingresso gratuito. E também, você que está nos acompanhando agora, a gente vai começar a contar um reloginho aqui, né, de 30 minutos, porque a exibição vai ser 8 horas da noite, então você pode continuar com a gente aqui nesse link, não é isso mesmo, produção? Continua aqui nesse link,
vai ter uma contagem de 30 minutos para você poder acompanhar o documentário, a exibição do documentário e também a conversa com o Eduardo Moreira. Vamos nessa então, pessoal? Vamos nessa. Perdível, vamos nessa. Conversas com Pepe Mujica a partir de agora. Boa noite, Chico, Rodrigo. Noite. E nesse momento, né, reforçar aqui esse dia tão histórico, como disse Marcelo Freixo, viva Marielle Anderson, né? Viva! Viva! Chegou o grande dia! E aí, quem é que tá na expectativa aí? É hoje que a gente vai ter a estreia mundial do documentário baseado nesse livro do Fabiano Restivo, chamado Conversas com Pepe Mujica. A estreia vai ser às 8 horas da noite aqui no ICL, numa exibição única e sem replay. Ele vai ficar disponível na plataforma de membros do ICL, mas hoje à noite é aberto para todo mundo assistir. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da exibição, ou seja, 1 hora antes das 8, você vai receber no e-mail que você cadastrou ou no grupo de WhatsApp o link para poder entrar na sala de espera ali para assistir o filme. Um abraço e até lá!